Vamos continuar a oficina sobre a proposta cultura do cancelamento. Tenha um pouquinho de paciência, nós estamos fazendo bem detalhada, com aulas mais curtas para que você acompanhe aí devagar, sem mesmo se exasperar. É muito importante aprender texto e aprender da forma correta. Hoje eu quero falar sobre os elementos da introdução e na próxima aula nós vamos falar sobre a introdução da oficina à cultura do cancelamento. Peço a você que não pule as aulas, que assista de uma por uma, que isso vai te dar segurança na hora de fazer a prova, tá bom? Fica comigo sempre. Pensar na introdução é pensar de forma bem carinhosa. Muitos alunos me dizem, professora, eu sempre travo na introdução, nunca sei bem o que fazer, como começar. Olha, mas é bem simples. Quando nós começamos a estudar sobre os elementos que fazem parte da introdução ou de cada parte do texto, tendo esse conhecimento, nos dá muitas possibilidades de início. Mas é claro, pessoal, que precisa de leitura. Às vezes, essa falta de argumentação é falta de leitura. Você precisa se atualizar, você precisa ler, entender o que está acontecendo no mundo afora, no Brasil, ler autores e assim por diante. O Enem, a VUNESP, a FUVEST, qualquer banca de vestibular vai querer saber se você é um candidato que está antenado aos acontecimentos. Pois é, na introdução nós temos que ter alguns elementos básicos que você deve ficar bem atento. O primeiro elemento básico é que você tem que saber qual é o assunto da introdução. O assunto é a parte mais geral da proposta. Se eu tenho a frase temática, eu gosto de falar sempre em frase temática, caminhos para combater a violência no Brasil. Qual é a parte mais geral que eu tenho aqui nesta frase temática? É a palavra violência. Sobre o enfoque temático, é o recorte que eu faço dentro desta frase temática. Sobre a violência, não vou falar de violência em qualquer parte do mundo. Eu vou falar da violência no Brasil. No Brasil é um foco que eu tenho que falar na minha redação. Depois, eu tenho que falar sobre os caminhos para combater. Quais os meios para combater? As formas de combate da violência. E essas formas de combate eu vou usar nos meus parágrafos de desenvolvimento. Já vou pensando no planejamento como eu vou arranjar pelo menos 2 formas de combate da violência no Brasil. Se é um texto de 30 linhas, eu vou abrir ali 2 parágrafos de desenvolvimento para usar o desenvolvimento de uma forma bem cheia, bem concreta, bem argumentada. Entendendo qual é o assunto, qual o enfoque temático, estou preparada para fazer a tese. A tese é a minha opinião, é a minha ideia central sobre o tema da redação. É sobre a tese que eu vou sustentar todos os argumentos. Não posso perder de vista a minha tese. Depois que eu faço a tese, estou preparada para pensar como eu vou desenvolver. Para cada tipo de frase temática, eu preparo uma tese, eu preparo um plano de desenvolvimento. Na primeira aula desta oficina sobre a cultura do cancelamento, quando nós estávamos analisando a proposta, eu falei a vocês que essa proposta da cultura do cancelamento, você pode pelo menos pensar em 2 planos de desenvolvimento. A proposta permite. Você pode falar por causa e consequência ou por oposição. Colocar os pontos positivos e negativos ali da cultura do cancelamento. Eu vou arrumar, ajeitar o texto sobre os pontos positivos e negativos. Por oposição. Ou posso falar por causa e consequência. Muitas outras formas existem de plano de desenvolvimento. Posso falar por enumeração, colocar o primeiro e o segundo argumento. Ou seja, eu tenho possibilidades de construção, mas sempre tenho que pensar na frase temática, ler os textos motivadores para poder escolher como vou construir a minha introdução. Eu tenho sempre que ter um planejamento. Todo planejamento estratégico vai deixar o candidato com segurança
segurança sobre o que ele vai escrever. Vamos pensar em mais uma frase temática. Quando eu tenho a redução da maioridade penal irá contribuir para a diminuição da criminalidade no Brasil? Nesse modelo de frase temática, eu tenho uma pergunta de sim ou não. A resposta desta pergunta é o meu posicionamento, é a minha tese. Tenho que deixar bem clara a minha resposta na introdução, se sim ou não. E conforme o meu posicionamento, eu vou arrumar os meus argumentos para defender o meu ponto de vista. Nesse tipo de frase temática, a minha tese é o meu posicionamento. E o meu plano de argumento, o meu plano de desenvolvimento é em cima do meu posicionamento. Vou enumerar o primeiro e o segundo ponto de vista sobre o meu posicionamento, se sim ou não. Posso também colocar as causas e consequências de acordo com o meu ponto de vista. Eu tenho possibilidades de escolher qual o meu ponto de vista. Mas esse posicionamento deve ser claro na introdução. Outra coisa importante na introdução é trabalhar todo o enfoque temático, todo o recorte que nós fazemos da frase temática. Numa frase como essa, se você for falar somente da redução da maioridade penal, você vai tangenciar o tema, porque você fala sobre o assunto, que é a redução da maioridade penal. Mas o enfoque temático está te perguntando se a redução da maioridade penal vai diminuir a criminalidade no Brasil. E é este foco de dizer se vai diminuir ou não a criminalidade no Brasil que você tem que argumentar. Eu disse lá na primeira oficina sobre a cultura do cancelamento, entender bem a proposta é o primeiro passo para o sucesso na redação. Outro modelo que nós temos aqui de frase temática, eu peguei o mesmo modelo da redução da maioridade penal e eu fiz uma outra forma de pergunta. A redução da maioridade penal, 2 pontos. Agravo do problema ou meios de educar para não cometer mais erros. Essa frase temática, ela me traz um ou. E este ou, ele é excludente. Você tem que escolher um dos lados. Você vai argumentar dizendo se é um agravo do problema ou pode escolher se é um meio de educar para não cometer mais erros. Aí o aluno me pergunta, professor, não posso falar dos 2 pontos, por um lado e por outro lado, e me posicionar na conclusão? Não. Nesse tipo de frase temática, o teu posicionamento é a tua tese. E a tese deve vir na introdução. Se você deixar lá para a conclusão, vai ficar uma mistura danada. É capaz de você se perder. Então arruma as coisas do jeito que deve ser. Outro modelo, quando eu digo a ciência no século XXI, 2 pontos. Entre o avanço científico e a questão ética. Trago aqui o conectivo entre e o e. Isso está me dizendo que eu devo falar sobre os 2 pontos de vista. Já traz as minhas microteses. Por quê? A tese é na introdução, é a ideia central. Eu digo o que eu penso sobre a ciência no século XXI. E automaticamente eu já aponto que vou falar sobre a ciência no século XXI, o que eu penso sobre ela, e eu vou falar sobre os 2 pontos, o avanço científico e a questão ética. Já me diz aqui sobre o que eu devo desenvolver. Esse entre e o e, aqui eu tenho uma ideia que ela é aditiva. Eu construo a minha tese juntamente com as minhas microteses. A tese é o meu ponto de vista central, é a minha ideia central. As microteses são os argumentos que eu vou defender a tese. A tese fica na introdução, a microtese 1 fica no desenvolvimento 1, a microtese 2 no desenvolvimento 2. E a conclusão, eu reafirmo a tese. Simples assim. Entendendo a primeira parte de como eu devo interpretar a proposta, de como eu devo fazer a introdução, já é meio caminho andado. Já é um passo ali para o sucesso. Vamos ver aqui uma ideia de tese sobre as consequências da diminuição da maioridade penal no Brasil. Eu estou fazendo uma afirmação e o foco é falar sobre as consequências da diminuição da maioridade penal no Brasil. O assunto é a diminuição da maioridade penal e o enfoque temático as consequências. Então a minha tese, o meu posicionamento seria dizer: a diminuição da maioridade penal não é eficaz para combater a criminalidade no Brasil, pois a medida agrava o problema de superlotação
superlotação nos presídios e não contribui para a ressocialização do detento. O que eu fiz? Eu falei sobre o meu ponto de vista em relação à diminuição da maioridade penal e em seguida eu coloquei duas consequências. Aqui eu fiz a tese junto com as microteses, dizendo que a medida agrava o problema da superlotação, que seria a minha microtese 1, uma das consequências. A outra consequência não contribui para a ressocialização do detento, a minha segunda microtese, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Pois bem, na introdução eu tenho que fazer a apresentação do assunto, eu tenho que falar sobre a tese e colocar o plano de desenvolvimento. A introdução não é a parte mais longa do texto. A parte mais longa do texto é o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, quando eu vou argumentar sobre o problema. Eu devo fazer uma introdução entre 6 a 7 linhas, dividindo 3, 4 períodos, dependendo de como eu vou apresentar. Existem formas de apresentar o assunto na introdução, que é o chamado repertório sociocultural, é o embasamento. O repertório sociocultural é o embasamento do texto. Eu posso apresentar usando um filme, uma série, um desenho animado, algo que está passando na televisão. Eu tenho que lembrar que este repertório tem que ter a ideia, o assunto que eu vou trabalhar a minha tese. Eu posso começar fazendo esta apresentação e depois, no segundo período, colocar a tese, ou eu posso começar a tese e depois fazer uma explicação usando o repertório. Não tem problema. Nas várias oficinas que nós vamos fazer, eu vou trabalhar essa tese em vários lugares. E aí eu vou mostrando para vocês nos modelos, nos exemplos, no decorrer das oficinas. Posso também usar como repertório, fazer a apresentação da introdução usando um poema, usando a letra de uma música, fica bem legal, bem importante. A ideia da poesia dentro do texto dissertativo. Eu coloco naquele momento em que eu cito a música e o poema e depois eu volto para a linguagem dissertativa. Também posso colocar dados estatísticos, é mais difícil porque eu tenho que ter em mente os dados estatísticos. Muitos professores dizem para os alunos, se não souberem os dados estatísticos, inventarem. Gente, eu não concordo com isso, vou ser bem franca. Não custa nada o aluno que está estudando para um vestibular, para um concurso público, ter uma noção do que está acontecendo, de alguns dados importantes, algumas porcentagens. Se não sabe, parte para outro tipo de repertório. Não é legal ficar inventando repertório para a redação. Você também pode começar por uma definição. A definição, o conceito e definição de uma palavra conta como repertório, conta como apresentação da introdução. Pode começar com o contexto histórico, com as pesquisas científicas. Essas pesquisas, sempre importante dizer quem é o pesquisador, qual é o local da pesquisa e assim por diante. Você pode começar com narrativas, com histórias, mas cuidado! O trecho que você faz a apresentação do assunto é o texto narrativo, é o trecho narrativo. Depois você sai da linguagem narrativa e passa para a linguagem dissertativa. E também com muitos livros de literatura aí, que a literatura ela é vasta, a literatura tem repertório para dar e vender. Você pode usar bastante. Eu tenho um modelo que eu fiz de uma introdução, de uma frase temática da Banca Sebrasp, que dizia a defesa dos ideais republicanos e da democracia como garantia da cidadania. Eu comecei com um hino da Proclamação da República, que dizia: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos a tua voz. Coloquei entre aspas, porque é a citação do hino da Proclamação da República. Coloquei um ponto, eu fiz a divisão de períodos aqui da introdução em três períodos. A minha tese eu vou colocar agora no segundo período. Quando eu digo hino da Proclamação da República, eu não precisei colocar um operador argumentativo, como nesse caso, nesse sentido e assim por diante, porque quando eu cito o hino da Proclamação da República, já faz uma referência ao período anterior. É um tipo de coesão. O hino da Proclamação da República representa o sonho de uma vida harmônica e justa. No entanto, depois deste no entanto, que é uma locução conjuntiva adversativa que indica uma oposição,
eu vou colocar a minha tese, o meu ponto de vista. Os ideais republicanos foram traídos na Primeira República e ainda são traídos hoje. Ou seja, eu coloquei ali um pensamento crítico, que não tem esse sonho de liberdade aí, tá muito no papel. Quando eu fecho o meu parágrafo, que eu faço o modelo parágrafo padrão, se você quiser saber o que é um parágrafo padrão, tem uma aula que eu trabalho no meu canal, uma aula gravada sobre parágrafo padrão. Corre lá e assiste. Eu fecho e coloco os 2 pontos que eu vou argumentar. Sendo assim, é importante analisar a representação pública, primeiro ponto, e os interesses particulares, segundo ponto. Quando eu coloco esses 2 pontos na introdução, eu estou dizendo que eu vou fazer por enumeração. Primeiro sobre a representação pública, segundo aqui pelos interesses particulares. A forma de desenvolvimento, o plano de desenvolvimento é por enumeração. Poderia colocar um encaminhamento argumentativo, poderia colocar causa e consequência, mas eu quero falar sobre esses 2 pontos. Então isso é o que deve ter numa introdução. Existem muitas formas de se fazer uma introdução. Na próxima aula, continuando esta oficina, nós vamos para o modelo de introdução sobre a cultura do cancelamento. Tenha um pouquinho de paciência. Se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve. Envie esse vídeo para outras pessoas. Tem muita gente que precisa. Não custa nada, não vai sair um centavo do teu bolso. Só vai me ajudar, só vai me deixar muito feliz. Até a próxima.